No vídeo anterior de Tolkien, fomos apresentados a uma decisão que mudou o destino do Ryugen Shinkage para sempre. Kakugo Kusakabe, o atual líder do estilo, reuniu aqueles que carregavam o mais alto título da escola, além do próprio chefe, os 4 reis celestiais, os mais fortes entre os praticantes. A ordem de Kusakabe foi clara e implacável. Cada um deles deveria partir pelo mundo, buscar o limite absoluto de si mesmo, e após 20 anos retornar ao Japão. O ponto de encontro seria o local sagrado do estilo, a floresta que abrigava o recluso dojo do Ryugen Shinkage. O tempo passou, e o primeiro a retornar foi Shinsou Yokoyama, o homem conhecido como Vendaval da Morte. Mas aquilo que ele encontrou não foi um reencontro, foi um presságio. O dojo estava completamente destruído. Em sua busca por resposta, Shinsou acabou descobrindo a verdade por trás da ruína. A destruição havia sido causada por um único chute de Kiryu Miyazawa. Como se isso não bastasse, ele também soube que Kenshi Kaneshiro, conhecido como Phantom Joy, um praticante do Ryugen Shinkage, havia sido derrotado com facilidade por Sorou Miyazawa. Aquilo não era coincidência, era um aviso. Diante disso, Shinsou partiu ao encontro de outro rei celestial, o gigante conhecido como Hino. Lá ele revelou tudo o que o clã Miyazawa vinha tramando, e naquele momento ficou claro: o tempo de observar para o Ryugen Shinkage havia acabado. A dívida precisava ser cobrada, e a retribuição estava prestes a começar. O vídeo de hoje começa numa prisão de segurança máxima, em um lugar do continente asiático. Com muros altíssimos e grades para não dar chance de nenhum ser humano escapar, os prisioneiros eram mantidos em total restrição. O banheiro era um mero feixe de concreto para urinarem. O local fedia, tinha insetos, e dentro de uma solitária havia um homem que estava mais trancafiado do que todos. Ele era envolto por uma camisa de forças e pensava: será que eu ainda sou um ser humano? Ou será que ainda me pareço um ser humano? Sinto-me como um porco rolando na lama. E quanto tempo faz que não como nada? Parece que todos os meus sentidos ficaram dormentes. É esta vida de larva que você realmente deseja para si? Parece ser a que melhor se encaixa em mim. Se você entrar neste país com mais de 500 gramas de drogas, a pena de morte o aguarda. Isso faz você se perguntar por que eu fiz exatamente isso. No flashback, logo após o homem isolado ser preso no aeroporto com drogas, o diretor da penitenciária dizia: então seu nome é Busan. Você é japonês, certo? Você deve ser membro da máfia para tentar algo tão estúpido quanto fez, certo? Bem, não há nada o que você possa fazer agora. Então tudo o que lhe resta é aceitar sua situação. Uzama tinha se calado, apenas aceitando seu destino sem lutar, e o diretor continuava: no entanto, você parece não ter plena consciência da posição em que se encontra. Tenho certeza de que você deve ter algum tipo de apelido, já que faz parte do mundo do crime. Mas nada disso importa, porque aqui dentro você não passa de um verme rastejando pelos restos que eu te jogo. Uzan ainda mantinha-se calado, e o diretor dizia se levantando com um cacetete em mãos: em breve a sombra da morte estará sobre você. Até lá, seu único propósito será satisfazer meu sadismo. Uzama tinha-se inexpressivo, e o diretor continuava enquanto se aproximava: tem um lado um tanto quanto cruel, sabia? E para garantir que isso não se torne público, preciso usar as ferramentas e os prisioneiros adequados. Nessa hora, Busan fechava a cara e provocava: não me faça rir. Se eu tivesse que adivinhar, diria que você não passa de um idiota sem vergonha com um pênis bem pequeno. O diretor batia com o cacetete e dizia: este é o meu mundo e aqui você vai me respeitar. Retornávamos para o presente, onde Busan via a larva subindo em seu rosto e ele ficava imóvel. Porém, ele pensava enquanto isso acontecia: eu não sou nenhum verme qualquer. Mas o que eu sou mesmo? Eu sou um lutador, certo? Nessa hora, galera, Busan começava a deslocar os ossos de seu corpo contido e continuava pensando: sou membro dos Reis Celestiais do Ryugen Shinkage. Meu nome é Busan Shimomura. Meu título é o Dragão. Isso mesmo. Está na hora de eu ir embora. Logo logo chegará o dia que prometemos. Tenho
ir encontrar meus amigos. Nos era mostrado, galera, o corpo de Muzan se deformando e ele se livrando da camisa de força. O guarda da solitária escutava algo, abria a escotilha e não via Muzan. Sem entender nada, ele dizia: "Não, de jeito nenhum! Ele estava aqui agora mesmo, eu olhei!" O guarda entrava inocentemente na cela, mas ao passar pela porta, ele era segurado pelas pernas de Muzan, que estava no teto. O policial era estrangulado até que seu pescoço quebrava. A cena ia para o escritório do diretor, que percebia sua porta sendo aberta. Ele via um homem nu entrando e dizia em choque: Mas o quê? Que merda é essa? Ele via Muzan com os ossos completamente deslocados, o encarando como um monstro. O diretor começava a se desesperar. Já Muzan, o dragão, abria a boca e avançava mordendo. A cena cortava para momentos depois, onde o corpo do diretor da prisão era encontrado com uma mordida na carótida. Os alarmes da prisão de segurança máxima começavam a ser ligados e era dito nos alto-falantes: "Emergência! O diretor foi assassinado! As restrições impostas ao japonês foram todas concluídas, mas ele ainda assim conseguiu escapar." Olhando tudo aquilo da montanha ao fundo, Muzan pensava: "Chegou a hora de eu encontrar o caminho de volta para casa. Depois de 20 anos, todos nós nos reuniremos mais uma vez." A cena cortava para Tóquio, onde Kibo dizia no hospital: "Bem, vamos lá, Kiryu, certifique-se de que desta vez você não saia daqui andando." Kiryu resmungava e Kibo dizia: "Mas falando sério, quantos livros você planeja ler? Alguns deles estão em espanhol, você entende o que estou dizendo, pelo menos?" Acho que os adultos têm seu próprio jeito de lidar com as coisas, hein? Kiryu fazia uma cara como se dissesse que Kibo o atrapalhava na sua leitura. Em seguida, a cena cortava para Otton e Kibo partindo do hospital e o rapaz questionava: "Você realmente acha que o Kiryu vai ficar bem?" Otton respondia: "Não precisa se preocupar com o Kiryu. Ele é mais forte que a maioria, e a capacidade dele de memorizar tudo o que lê ou vivencia é realmente única. Além disso, com a força e a determinação dele, ele logo ficará bem." A cena cortava para uma fábrica numa ilha. Lá o local lacrado nos era mostrado, pois lá dentro estava Phantom Joy com a clavícula de um lado e o braço do outro quebrado, graças ao combate contra Sonomi Yazawa. E para piorar, ele estava contido, entregue a Mikogami, esse que dizia pelo ambiente fechado: "Você tem noção da quantidade de danos que causou ao longo dos anos às pessoas e aos seres humanos? O mito que envolve sua lenda fez parecer que você era realmente um fantasma. É quase como se você usasse magia em suas íntimas, destruindo o que as tornava humanas. Não é verdade, Phantom Joy?" Nos era mostrado Mikogami sem sua prótese, apontando sua metralhadora no braço na cara de Phantom Joy, e ele exclamava: "Você não faz ideia de quanto tempo esperei para te ver assim." Phantom Joy interrompia dizendo: "Se vai me matar, mate logo." Mikogami dizia: "Vou te matar sem demora." Ele disparava sua metralhadora e os disparos passavam pelo lado do alvo. A parede e a janela ao fundo eram acertadas. Mikogami descia a arma e atirava próximo dos joelhos. Ele parava e dizia: "Eu nunca imaginei que você morreria tão facilmente. Talvez eu devesse me certificar de que você realmente quer morrer antes de fazer isso. Talvez eu devesse arrancar seus braços e pernas primeiro, fazer você assistir tudo. Ou talvez eu devesse cortar alguma outra coisa. Mas talvez ainda assim você quisesse viver. Existem poucos motivos pelas quais as pessoas querem continuar vivendo." Phantom Joy questionava: "Até quando você pretende continuar falando besteira?" Mikogami respondia: "Pensando bem, a melhor coisa a se cortar seriam seus testículos." Só que nessa hora, galera, a luz do armazém era destruída. Eles ficavam na escuridão e os seguranças já sacavam suas armas. Eles questionavam: "O que está acontecendo aqui? Quem diabos está aí?" Nessa hora, algo rápido cortava a escuridão. Mikogami disparava questionando: "Você acha que vai escapar antes de eu te matar?" Dois capangas eram acertados e um aliado aconselhava: "Chefe, por favor, pare. Você está atingindo nossos próprios homens com as suas balas. Veja, parece que eles cortaram todas as luzes para garantir que não vejamos nada e nos ataquem de um ângulo cego." Os capangas olhavam preocupados e Mikogami dizia assustado: "Onde eles estão? Apareçam!" Nessa hora diziam: "Droga, o Phantom Joy desapareceu." De repente, um golpe vinha do escuro e o impacto ecoava. Nos era mostrado alguém inconsciente no chão. Logo à frente de Mikogami, os capangas cercavam o chefe para protegê-lo, só que algo rápido disparava na direção deles e começava a atacar. No piscar de olhos, os capangas estavam todos mortos e Mikogami dizia assustado: "Onde estão vocês, seus bastardos? Mostrem-se!" Nessa hora, era dito acima de Mikogami: "Eu estou bem aqui. Eles me chamam de Doninha."
E eu estou bem acima de você. Nos era mostrado o Doninha em cima da cabeça de Mikogami. E ele continuava dizendo: se você quiser sair daqui, sugiro que não faça nenhum movimento brusco. No entanto, você está sob o efeito do Yugen Shinkage, o que pode lhe causar sérios danos. Esse é um movimento em que manipulo meu centro de gravidade e consigo aumentar meu peso percebido a um ponto que pode ser comparado ao de um elefante. Mikogami sentia o peso aumentando, mas prontamente ele virava o braço e disparava queima-roupa no Doninha. Porém, só a parede era acertada. O agressor sumia e Mikogami alertava: ah, não me subestime, ô seu merda! Saia daí! Me enfrente como um homem! Doninha aparecia na frente com o pedido e questionava: certo, saí exatamente como você pediu. Qual será o seu plano depois disso? Mikogami apontava sua arma e respondia: o plano é fazer você engolir todas essas malditas balas. Antes de disparar, o braço mecânico era arrancado com a mão de faca. O braço começava a disparar tendo falha mecânica e o Doninha dizia: a próxima parte do seu corpo a ser cortada será o seu pescoço. Mikogami saía correndo assustado, afinal, suas pernas mecânicas podiam superar facilmente um carro em alta velocidade. Logo, ele poderia confiar naquilo. Mas num piscar de olhos, Doninha aparecia ao lado e dizia: ora, você é bem rápido, mas não é rápido o suficiente para escapar de mim. Assustado, Mikogami tropeçava e caía. Ele saía se arrastando, se virava com o nariz sangrando e o Doninha dizia próximo dele: só tenha em mente que isso não é nada pessoal e serei breve. Mikogami questionava assustado: Você está falando sério? O Doninha respondia: sim, não há muito o que ganhar com a sua morte. O único motivo pela qual decidi me mudar foi para ajudar um amigo. Todos os seus capangas ainda estão vivos. Bom, enfim, mudei de ideia. Você vai realmente se safar dessa vez. Mas será estranho se você sobreviver a uma partida comigo pela segunda vez. Da próxima vez você não terá tanta sorte. Aproveitando o recuo do inimigo, Mikogami removia sua outra prótese, apontava um braço de canhão e disparava. O impacto explodia acima do armazém. E enquanto a poeira caía, Mikogami dizia bem confiante: da próxima vez, eu também nem pego leve com você. Nessa hora, Mikogami tomava um pisão na cara. Era o Doninha, completamente ileso, e ele dizia: olha só, se você fosse um pouco mais rápido, poderia ter me acertado e me metido em encrenca. Nunca imaginei que você teria uma bazuca no braço. Agora vamos ver o quanto você aguenta antes que seu crânio pife. Mikogami implorava para ele parar, mas no instante seguinte, seus gritos ecoavam pelo armazém afora. Mas naquela ilha, ninguém viria salvá-lo. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Esses foram os últimos 2 reis celestiais da morte do Yugen Shinkage que faltavam para ser mostrados a vocês. Então se preparem, pois a chapa vai esquentar. Se curtiram o vídeo, galera, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, lá no meu Instagram, GeterZ, tô postando minha jornada na luta de braço. Esse ano vai ser um ano repleto de competições, então, caso você tenha interesse, cola lá no meu Instagram que você vai conferir tudo isso. Pessoal, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!